E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como diz aqui embaixo, meu nome é Rafael dos Anjos. Ué, cadê? Bom, agora sim, meu nome é Rafael dos Anjos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 6 lugares secretos dentro de monumentos famosos. E fazia um tempão que eu queria gravar esse vídeo, finalmente ele saiu do papel. Então fica de olho nessa sua tela porque o vídeo de hoje tá muito legal. O Castelo da Cinderela ele foi terminado em 1971 e é o símbolo dos parques da Disney, né? Todo mundo já viu, todo mundo conhece, nem que seja por foto. E ele tem 58 metros de altura e 27 torres, é torre pra caramba lá. E na minha opinião é um dos castelos mais bonitos do mundo, né? O que pouca gente sabe é que lá dentro dele tem uma suíte super luxuosa. Essa suíte ela foi construída para receber o próprio Walt Disney e a família dele quando eles fossem visitar Orlando, né? Porém, infelizmente ele morreu antes da construção ser finalizada. Mas como que faz para chegar nessa suíte? Como que é a entrada dela? A entrada dela é super discreta. Embaixo do castelo tem um túnel que te leva para o outro lado, né? Quem já visitou lá já passou por esse túnel. E no meio desse túnel tem uma parede com mosaicos com pinturas dos personagens da Disney, é muito bonito. E bem de frente desse mosaico tem uma porta de madeira medieval que ninguém dá nem atenção, tá super discreta lá. Eu mesmo tive a oportunidade de ir lá e nem lembro dessa porta, nem lembro de ter visto. Assim que você passa por essa porta, tem um hall lá super bonito e um elevador. Esse elevador te leva até o quarto andar da torre e nesse quarto andar que está a suíte. E tudo lá é absolutamente luxuoso, cheio de detalhes em ouro, móveis clássicos. Inclusive lá fica a coroa da Cinderela, a sapatilha de cristal dela, que é feita de cristal de verdade, avaliada em $20 mil. Olha a jacuzzi nesse banheiro, o teto é de estrelas, a coisa mais linda. E tudo lá funciona de verdade, não é nada de decoração. O telefone funciona, a banheira funciona, a televisão funciona, tudo funciona lá. Mas você quer saber como que você pode entrar nessa suíte? É difícil, hein? É difícil. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, oferecer o tanto de dinheiro que for, eles não vão deixar você entrar. Nem os próprios funcionários da Disney têm acesso a essa suíte. Você só pode entrar lá se você for sorteado. E eles fazem esse sorteio uma vez por ano para uma pessoa passar uma noite lá junto com a família. Então é muito difícil. Pouquíssimas pessoas nessa terra tiveram acesso a essa suíte. Então, se você tiver a oportunidade de um dia ir para Disney, lembre-se que ali dentro daquele castelo tem uma suíte super luxuosa e super legal. A Torre Eiffel em Paris leva o nome do seu engenheiro e projetista, que é o Sr. Gustave Eiffel. Ela foi finalizada em 1889 e o que pouca gente sabe é que lá em cima, lá no último andar, tem um apartamento. Isso mesmo, tem um apartamento. E esse apartamento era usado somente pelo Gustave Eiffel quando ele visitava Paris. E somente ele tinha acesso, porque o apartamento era dele, né? E na época, por mais que tivesse um monte de gente rica oferecendo uma fortuna para passar uma noite ou visitar o apartamento dele lá em cima, ele recusava todas as ofertas porque ele só deixava entrar lá os seus ilustres convidados. E para a época o apartamento era até modesto, tinha papel de parede, tinha tapete, tinha uns armários simples, mas também tinha um piano de cauda lá em cima. Repare que no meio da sala dele tem esse ferro passando que faz parte da estrutura da torre. Na noite de 10 de setembro de 1899, o Gustave Eiffel recebeu em seu apartamento o Thomas Edison, que é, entre outras coisas, o inventor da lâmpada. E eles ficaram lá conversando, rindo, bebendo durante a noite toda. E essa noite que ele passou lá com Thomas Edison foi retratada com 2 estátuas que estão lá expostas para todo mundo ver desde 2015. Porque desde 2015, os turistas que têm acesso lá no último andar podem ver através de um vidro assim parte do apartamento dele, dá para ver a sala e essas 2 estátuas, mas não dá para entrar lá. Se você tiver a oportunidade algum dia de ir lá na Torre Eiffel, vai lá no último andar que dá para ver parte do apartamento dele. É muito legal. A maioria das pessoas não sabe, mas a Estátua da Liberdade, lá em Nova York, foi construída, sabe aonde? Na França, por 2 engenheiros, entre eles o Gustave Eiffel, o mesmo que construiu a Torre Eiffel lá em Paris. Ela foi enviada para Nova York de navio, dividido em 350 partes. A maioria dos turistas não sabe, mas se você agendar com meses de antecedência, dá para você subir lá no topo, onde fica a coroa, porque aquela parte lá em cima, onde tem a coroa, na verdade são várias janelinhas para você poder observar a cidade
de Nova York. E para você chegar lá no topo, você tem que subir uma escadinha caracol super apertada, mas é muito legal. Mas o segredo não está aí. O maior segredo da Estátua da Liberdade está na tocha dela. Porque aquela tocha também é acessível a pouquíssimas pessoas. Dentro do braço da Estátua da Liberdade tem uma escada para você poder subir e chegar lá no topo onde fica a tocha, que na verdade é uma varanda, que só é acessível às pessoas que trabalham lá no local, por exemplo, aquelas pessoas que vão trocar as lâmpadas, as luzes de lá, entendeu? Mas de qualquer forma, se algum dia você tiver a oportunidade de ir lá para Nova York, com meses de antecedência, tenta agendar para você ir lá na coroa, porque é muito legal. Quem visita Londres precisa obrigatoriamente conhecer o Big Ben. O Big Ben é aquele relógio grandão, bonito, que todo mundo já viu por foto, né? Aquela torre é enorme, ela tem 11 andares de altura e foi inaugurada em 1859. O projeto é gigantesco. Para você ter ideia, o ponteiro das horas tem 2,70 metros e o ponteiro dos minutos tem 4,30 metros. É um negócio de louco. E tem muita coisa interessante naquele relógio que pouca gente percebe. Por exemplo, você alguma vez já notou que embaixo ali do relógio tem umas frases em latim que significa: ó Senhor, salve a Rainha Vitória, a primeira, porque naquela época da construção a rainha da Inglaterra era a Rainha Vitória. Mas o que pouca gente sabe é que no meio daqueles 11 andares da torre, depois que você sobe 114 degraus, você vai se deparar, sabe com o quê? Com uma prisão. Mas na verdade ela foi usada pouquíssimas vezes na história, sempre por políticos que desobedeciam alguma regra de conduta do país. A última vez que ela foi usada foi lá atrás, em 1880, quando o senador recém-eleito Charles Broadwood recusou jurar lealdade à Rainha Vitória. Então, ele teve que ficar lá por uma noite. Depois disso, a prisão nunca mais foi usada e nenhum visitante tem acesso àquele local, infelizmente, porque seria muito legal conhecer lá. Com certeza você já viu essa montanha em algum filme, em algum desenho, em algum livro, em algum lugar você já viu, né? O nome dela é Mount Rushmore. Ela fica lá nos Estados Unidos e nela estão esculpidos os rostos de 4 presidentes americanos. Ela foi finalizada em 1941 pelo escultor Goodson Borglum. A construção demorou 14 anos para ficar pronta e envolveu 400 trabalhadores. Por outro lado, é um lugar que muita gente fica decepcionada ao visitar porque é uma montanha enorme, mas os rostos dos presidentes são bem pequenos, na verdade. Mas tem um segredo nessa montanha que é muito bom. Atrás do rosto do Abraham Lincoln tem uma porta secreta. Porque é o seguinte, a ideia original do Goodson Borglum era esculpir do lado dos rostos dos presidentes uma lista dos 9 eventos mais importantes da história americana. Mas o projeto não foi adiante porque o pessoal lá achou que as letrinhas iam ficar muito pequenas para serem lidas de longe, sabe? Então resolveram desistir dessa ideia. No lugar disso, resolveram fazer uma câmara secreta atrás da cabeça do Lincoln para armazenar lá os documentos mais importantes dos Estados Unidos. Mas infelizmente o Goodson Borglum morreu antes do projeto ser finalizado e a ideia dele morreu junto. Só que décadas depois, em 1998, o governo resolveu homenageá-lo colocando a ideia dele em prática, mais ou menos. O governo escreveu em 16 placas todos os documentos que ele queria que fossem guardados lá. Cópias da Declaração da Independência, da Constituição, da biografia de cada um dos presidentes, entre várias outras coisas, e colocou num cofre de granito que está lá até hoje. Porém, é totalmente proibida a entrada de qualquer visitante. Só pessoas autorizadas têm acesso àquele local. Meu, esse lugar é doido demais. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tá gostando do vídeo? Tá aprendendo alguma coisa? Então, por favor, dá uma curtidinha aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, vai me ajudar tanto. Então, por favor, ó, tá bom? Então, vamos lá. Esse não fica exatamente dentro de um monumento, mas é um lugar que fica debaixo de uma cidade inteira. Quando você tá lá caminhando por Paris, lá na rua, você não tem ideia que logo abaixo de você tem centenas e centenas de quilômetros de túneis. E em boa parte desses túneis, as paredes estão decoradas com ossos de mais de 6 milhões de pessoas. São as catacumbas de Paris. Os túneis são resultado de séculos de escavações de pedreiras que se estendem por mais de 400 quilômetros. No século XVIII, a população de Paris cresceu tanto que não tinha mais lugar para colocar os mortos quando eles morriam, né? Os cemitérios estavam todos cheios. Então o que eles resolveram fazer para limpar os cemitérios? Eles pegaram os ossos da maior parte do pessoal que estava enterrado e colocaram nesses túneis. Mas dá para você visitar caso você queira, agendando antes lá no site. O valor do ingresso é de 13 € por pessoa. Para quem gosta de um passeio super diferente, como eu, ó,
Aí tá uma boa ideia, hein? Esses túneis de Paris me fizeram lembrar de uma coisa que eu fiz em 2017, que é muito legal também. No interior da Armênia, ali na divisa com a Turquia, tem uma igreja, foi construída há muitos séculos. E embaixo da igreja, poucas pessoas sabem, existe um buraco de 13 metros de altura que você tem que descer por uma escadinha bem escura e apertada, e lá embaixo fica um calabouço que foi preso uma pessoa importante lá na Armênia. Foi uma experiência muito legal e é exatamente o tipo de coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de compartilhar com vocês. Essas experiências de lugares secretos, lugares proibidos, lugares que ninguém conhece direito, justamente para despertar a curiosidade de vocês. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não deixa de compartilhar com seus amigos, porque tenho certeza que eles vão gostar também. E se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí e dá um like, tá bom? Muito obrigado, gente, e até terça-feira que vem. Tchau, tchau!